Hoje nós vamos falar sobre, ou melhor, continuar falando, né, sobre o cristão comprometido com o perdão. Enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor, Ele me fez refletir várias coisas e vários momentos que Ele me mostrou a importância de nós entendermos o que é o perdão. O próprio Jesus, Ele ensinou para os discípulos isso, sobre o perdão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e o versículo 9 até o 13. Nós vamos nos ater somente em um versículo. E quando Jesus, Ele ensinou essa oração para os discípulos dele, além dele falar, querendo ensinar para eles o quanto que eles precisavam entender de ter Deus, não somente como Deus, mas também como Pai, porque a Bíblia fala que Jesus, Ele enviou o seu único filho lá na cruz para morrer por nós. Então também Jesus, Ele estava mostrando ali para os discípulos que Deus era Deus e também eles poderiam chamar Deus de Pai. E aí Jesus, Ele começa nesses versículos dizendo assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Que quando você fala assim, venha o teu reino, você está orando e pedindo que o Senhor, Ele traga autoridade sobre a sua vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa oração, Jesus, Ele estava ensinando os discípulos a ter uma proximidade com o Pai, a ter uma intimidade com o Pai, a ver Deus não somente como Deus, mas assim como o Pai Celestial, que é o que nós precisamos ter em nossas vidas. Entender isso, ter Deus como ser supremo nas nossas vidas, mas também Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai Celestial, um Pai tão amoroso que se preocupou e se dedicou tanto por nós que Ele mandou quem morrer na cruz? O próprio Filho dele. O próprio Filho dele para morrer, para levar os nossos pecados, para nos justificar, para nos perdoar, para que hoje nós tenhamos a vida eterna. Amém? E aí, falando em perdão, o versículo 12, ele fala assim, ó: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus, ele estava ensinando que a importância do perdão é uma oração, um ato de fé e de amor. Por quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não tem como nós pedirmos perdão ao Senhor se não perdoarmos o nosso irmão, se não liberarmos o nosso irmão daquela sentença. A prova maior de perdão foi lá na cruz. Foi lá na cruz. A Bíblia fala que nós todo ser humano estava condenado à morte eterna. E Jesus, ele veio nos perdoar da morte eterna. Ele veio nos tirar da morte. Ele veio perdoar os nossos pecados. Quando Cristo, ele foi entregue lá na cruz, foi a sentença de perdão. O ser humano, ele está perdoado. Tanto naquela época, tanto nesse tempo, quanto no futuro, aqueles a quem atentar a voz do Senhor e as promessas do Senhor e a revelação do Espírito Santo na vida de cada um. Amém? E aí quando Jesus, ele fala assim, ó, perdoa as nossas dívidas. Aqui Jesus, ele estava ensinando os discípulos a fazer uma oração. Não como costume,
né? Eu vou orar todo dia o Pai Nosso. Jesus, ele estava ensinando mais que isso. Ao você ter uma proximidade, a sua oração, como posso dizer assim, ser fácil a sua comunicação com Deus. Por quê? Porque ali também Jesus, ele estava ensinando o evangelho que é simples e prático. Há pessoas estudiosas, pessoas religiosas, pessoas assim que estavam tão grudadas e fixas em seus pensamentos, em seus costumes, que Jesus ele falou assim, ó, eu entendo assim, Jesus falava assim, nossa, mas é tão simples conversar com Deus, é tão simples conversar com o Pai, é só você dizer, Pai Nosso, e Ele está onde? Nos céus. É simples. E isso fica para nós como uma lição. É simples conversar com o Senhor. Às vezes nós queremos uma intimidade com Deus, uma proximidade com Deus, só que a gente chega perante Deus e fica calado. É isso que a gente faz com os nossos amigos? Vocês fazem isso com os amigos de vocês? Não, a gente escancara o coração, não é? Tem hora que a gente fala que nem era para o que falar. Mas com os nossos amigos nós somos tão sinceros, tão abertos. E aí quando chega perante Deus, é o que Jesus ele estava ensinando para os discípulos. Chama Ele por Pai. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Ao mesmo tempo que Jesus ali estava ensinando os discípulos a orar, a reverenciar, a ter uma intimidade com Deus, uma proximidade com Deus, Jesus também estava ensinando os discípulos a dizer que Deus ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Amém? As orientações de Jesus são padrão para os santos. Perdoar significa deixar de lado a mágoa, a raiva e o ressentimento e aceitar a responsabilidade pelas ações que causaram dor ou dano. Quando nós falamos de perdão, é algo muito delicado e algo muito importante. Porque se Jesus, ele deixou isso escrito e ensinou os discípulos dele a perdoar para que nós sejamos perdoados. Porque o perdão, ele nos amarra, ele nos tranca. E cientificamente falando, traz até doenças. Apesar que nem precisa provar muito. Mas eu acredito que todos aqui já passaram por uma mágoa. E aí lembra, quando vem aquela mágoa, a gente sente tristeza, a gente sente ódio, não é? A gente sente angústia. Aí abre a porta para depressão, para ansiedade, para frustração. Nem precisa fazer muita pesquisa científica para ver o que a falta de perdão traz. Tudo isso. Então, quando Cristo ele ensina aqui os discípulos, ele fala assim, ó, orando ao Pai, dizendo, Senhor, Deus, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado o meu irmão. Porque com isso eu estou livre para entrar na presença do Senhor. Com isso eu estou livre para falar com meu irmão. Com isso eu estou livre para viver. Com isso eu estou livre para amar. Nós não cantamos que quando nós estamos na presença do Senhor, Ele lança fora o medo. Vocês viram aqui a canção diz isso? Ele lança fora o medo. E o que lança fora o medo? O amor. Mas se não perdoamos, nós não conseguimos saber, experimentar o que é o amor de Deus. Porque nós estamos agarrados à amargura, à raiva. Ai, se eu ver aquela pessoa na minha frente, Deus, desça do céu. Às vezes a gente até fala assim, desça do céu, Senhor, me segura, porque eu vou voar no pescoço dele. Porque a mágoa, ela traz isso, a falta de perdão, ela trava a gente, ela oprime. Ela desgasta emocionalmente e espiritualmente. A gente vai se esfriando, a gente vai se distanciando do Senhor, a gente vai ficando longe da nossa família, a gente fica longe até da gente mesmo, porque a gente vai negativando aquilo que Deus ele quer fazer em nós. A gente vai cancelando.
A obra de Cristo na cruz foi para nos perdoar, para vivermos em paz, para vivermos em vida e vida em abundância. Mas se nós estamos agarrados ainda a esses sentimentos, não tem como de uma fonte sair duas águas. Tem? Não tem. Ou sai água doce, ou sai água amarga, a Bíblia fala. Ou de nós sai água doce, ou sai água amarga. Não tem como sair as duas. Há uma época eu estou bem com Cristo, outra época eu não estou bem. Dizem que tem até aquele ditado, o crente Raimundo, né? Mas não tem como. Não tem como nós queremos transmitir a água doce que vem do céu, todo aquele tratamento que Deus teve com Cristo, todo aquele propósito que Deus teve com Cristo lá na cruz. Hoje eu estou bem, estou firme, estou lançando água doce. Aí quando chega amanhã de manhã, eu já acordo, já chutando a cadeira, tacando colher e faca em todo mundo. Aí eu começo a jogar água amarga de novo. Não tem como. Nós precisamos entender isso, que o perdão, ele libera a gente dessas coisas. E aí a gente continua somente transmitindo, derramando essa água doce que é a presença do Senhor. Amém? E aí ele fala assim, ó: estar em paz com os outros é resultado da santificação e perdão. Lembra que alguns meses atrás nós falamos sobre santificação? A santificação, ela nos aproxima de Deus. A santificação, ela tira tudo que é do mundo, tudo que é do pecado, tudo que é do diabo, e ela nos aproxima do Senhor. E o perdão, ele também faz isso, ele é um resultado de paz. Você sente paz, você pode até lembrar do que aconteceu. Algumas vezes esquece. Mas, mesmo quando lembrar, não vai vir com aquele peso, aquela angústia. E se ainda vem com aquele peso, com aquela angústia, é porque você ainda não perdoou. Aí você precisa orar como Jesus ensinou. Queridos, tudo a gente vence em oração. Não adianta nós queremos fugir da oração. Não adianta. Não adianta. Eu vou fazer outra coisa, irmã, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou testemunhar. Não adianta. Precisamos estar em oração. Foi o que Jesus aqui ensinou para os discípulos. Ore, ore, porque quanto mais nós oramos, mais nós, como eu posso dizer, mais nós nos derretemos, mais nós nos rendemos em oração. Por que tem aquele versículo que fala assim, se você quer orar, não ore gritando, não ore falando, querendo mostrar para todo mundo que você está orando. Porque ali Jesus, ele estava se referindo aos fariseus. Ele fala, vai lá no teu quarto, fecha a porta, se possível até tranca, e ora ao Pai. E Ele que está no céu, Ele vai te ouvir. Não tem como fugirmos da oração. Não tem como. Sinto muito em dizer, mas não tem como. Precisamos orar. Precisamos orar. Se queremos ter intimidade com o Senhor, se queremos realmente derramar nosso coração ao Senhor, é orar, é falar, é se manifestar ao Senhor. Foi o que Jesus ensinou para os discípulos. Ore ao Pai, ore. E Deus, Ele não espera que a igreja tenha palavras difíceis. Não, não precisa. Olha que oração simples que Jesus falou. Pai nosso que estás no céu. Sabe que aqui ainda tem um segredo maior? De que às vezes nem com Deus a pessoa está bem. Porque se a pessoa não consegue chamar Deus de Pai, é porque com Deus ela também não está bem. Ela não está bem. É ou não é? Quando nós estamos magoados, vamos dizer assim, Deus livre e guarde, como dizem, né? Com o pastor Jeto, eu estou magoada com o pastor Jeto. Você acha que eu vou chegar aqui bem tranquilo e falar assim, olha, o meu querido marido, você acha que eu vou conseguir chegar aqui e falar assim? Ninguém consegue. Quando nós estamos magoados, quando não liberamos ainda o perdão, por mais que fique aqui, sabe? Olha, fulano, o pastor da igreja, ele vai vir aqui pregar.
Simplesmente minha palavra seria isso, a minha posição seria essa. Por quê? Porque o meu coração ainda está amarrado. Mas aí quando nós estamos livres, quando nós estamos em paz, a gente fala tranquilamente. Olha, o pastor Jeto vai me pregar hoje. Olha, o pastor Jeto voltou. Se eu tivesse chateada com ele, eu ia estar com essa alegria toda? O pastor Jeto voltou? Não estaria, como eu falei aquela hora. Então, o perdão, ele traz isso, ele traz liberdade. E a maior liberdade que Cristo conquistou lá na cruz para nós é a salvação. Quem que pode declarar a salvação em Cristo Jesus? Só aqueles que conhecem o Pai. Só quem pode confessar e dizer eu tenho a salvação em Cristo são aqueles que conhecem o Pai, que conhecem Deus. Mas se nós não conseguimos chamar o nosso Deus de Pai, porque ainda não entendemos que temos salvação em Cristo. Não entendemos. E aqui Jesus ele está falando assim, olha, tenha essa proximidade com Deus. Chama de Pai. Chama de Pai. Tenha essa proximidade. Porque quanto mais nós oramos em proximidade com o Senhor, mais os nossos sentimentos, as nossas vontades, elas vão sendo disseradas. Não sei se é bem essa palavra. Eu querendo falar a palavra difícil. Elas vão sendo assim, esclarecidas e vão ficando moles. Sabe assim? Porque o perdão, ele traz isso. Ele vai tirando, ele quebra o nosso coração de uma forma que ele vai tirando aqueles sentimentos. Sabe? Quando a Bíblia fala que Deus ele transforma o coração de pedra em coração de carne, não é que ele vai tirar o coração de pedra dura e vai pôr um novo de carne. É que ele quebra. Imagina um vaso quebrado. Ele quebra, ele vai tirando as imperfeições daquele coração, vai tirando com a palavra, vai tirando o coração, vai tirando no período do louvor, vai tirando no perdão, vai tirando, trazendo paz, e aí ele transforma um coração de carne. Um coração que traz paz. Um coração que tem paz. Um coração que tem amor, um coração que tem harmonia, um coração que transmite água doce, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus 12, 15. Olha só o conselho que nós temos desse versículo, porque eu tenho esse versículo como um conselho. Hebreus 12, 15, ele fala assim, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Olha só a essência desse conselho. Cuidado, porque a mágoa, ela não vem de uma vez. Ela não vem de uma vez. É ou não é? A falta de perdão, ele não acontece de uma vez. Ele vem de pouquinho. É uma palavra aqui, é um gesto ali, é uma brecha que a gente abre na mente para o diabo. É algo que a gente viu. Puxa, eu não gostei daquilo. Aí, em vez da gente já perdoar, a gente coloca a nossa listinha negra. Deixa assim, eu vou pular na minha listinha negra, da consciência, mas deixa lá. Aí a gente pendura. Porque a amargura, ela começa assim, não é de uma vez. É como ele fala aqui, ó, de que nenhuma raiz, quem gosta de planta sabe, a planta, ela não desenvolve de um dia para a noite, é ou não é? Ela tem um tempo para desenvolver. E a amargura, ela começa assim, de pouquinho. E sabe quem que traz isso? Satanás. Através de quê? Das brechas que a gente abre sem perceber. Às vezes sem perceber. De repente você ouve algo, ou vê algo, e aí teu coração inflama, dá aquele calor assim. Puxa, não esperava isso. Eu passei por isso, muitas vezes. Aí eu pensava, puxa vida, eu não mereço isso. Nossa, como eu sou poderosa.
A primeira coisa que a gente fala, né? Puxa, eu não mereço isso. A Bíblia fala que nós somos pecadores e nem tínhamos chance de salvação. Mas se não fosse por Cristo, nós não teríamos esse resgate do pecado. Aí a gente se acha o máximo. O máximo. Ai, eu não mereço isso não. E Cristo merecia o que passou na cruz? Ele merecia tudo que ele passou na cruz por nós hoje, pecadores ainda. E aí, essa amargura, essa raiz, ela começa assim. Viu, ouviu, sentiu. E no momento que era para se posicionar, Senhor, não. Eu não quero isso na minha vida. O meu modo de não deixar de perdoar foi assim, me posicionando. Porque, como eu já contei aqui, eu era uma pessoa assim que eu tinha muitos traumas, muito mesmo. Eu era muito complexada, misericórdia, muito. Mas Deus me curou disso. Mas eu ainda luto contra isso. E a minha posição para eu não ficar triste ou amargurada é se eu ouço algo ou sinto algo e o coração acelera, eu não penduro na lista negra, não. Eu penso assim, ó. Haverá um tempo que eu vou chegar na pessoa e vou falar. Por quê? Porque foi o meio que Deus me deu para eu não ficar travada, para eu não perder as bênçãos dele. Aí eu começo a orar. Eu já repreendo em primeiro lugar. Falo, Senhor, não, isso aqui eu sei que foi uma brecha. Eu dei uma brecha para o diabo. Eu dei uma brecha, Senhor, me perdoa. Me perdoa em nome de Jesus. E aí eu fico esperando uma oportunidade. Aí naquela oportunidade eu chego para a pessoa e falo, olha, aconteceu isso, você falou isso. Ou se foi eu falando, que a gente também fala um monte de asneira que não era para falar, né? Me perdoa, olha, não foi a minha intenção ter deixado você triste. Não foi minha intenção, né, te envergonhar. Não foi minha intenção deixar você constrangida. Me perdoa em nome de Jesus. Porque a presença do Espírito Santo em nós é para isso. É para nos convencer do pecado. Só que às vezes a gente acha que o pecado é aquele pecado de morte de cruz. É além desse pecado, é os nossos pecados diários. Sabe aqueles que às vezes a gente fala assim, eu pequei, mas deixa para lá? Não foi perdoado. Precisamos confessar. A Bíblia fala que nós precisamos confessar. Então, o meu modo de perdoar é assim. É assim. Eu vou orando e aí eu aproveito aquela oportunidade e falo assim, Senhor, me dá uma oportunidade de chegar e falar, de esclarecer. Aí Satanás, ele fica na minha cabeça assim, ó, lançando aquela, precisa não, que besteira, deixa para lá, perdoar é para Deus. Porque Satanás, ele fica assim, sussurrando no nosso ouvido. Por quê? Porque ele não quer que o ser humano ele tenha essa proximidade. Ele não quer que o ser humano ele se une ao outro. O que diz lá em Salmos? Ó, quão bom e quão suave é que o quê? Que o quê? Que os irmãos vivem em união. Que os irmãos vivam em união. E é fácil viver em união? Ah, não é não. Não é fácil viver nem com a gente mesmo. Tem dia que eu levanto e falo, se eu pudesse dar uma surra em mim hoje, eu daria. Mas assim, Satanás, ele sabe que a união, ela destrói os laços do inferno. Ele destrói a amargura, ele destrói a cólera, ele destrói o adultério, ele destrói a prostituição. A união destrói, desfaz. Porque quando nós estamos reunidos, o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Ouvindo a palavra de Deus e deixando que o Espírito Santo ele venha e lave o nosso coração para que essa água doce ela possa fluir em nós nesta manhã. E Satanás ele faz tudo ao contrário, ele faz com que a gente fique assim preso à amargura, ao rancor, à tristeza, à desilusão, à ansiedade, e isso não deixa o ser humano viver em paz, não deixa o ser humano viver junto com alguém. Por que há tantas separações de casal? Por que tem tantos filhos e filhas desobedientes aos pais? Não é somente porque a pessoa é dura de coração, não.
Ah, irmã, é porque lá em casa você não sabe como é difícil. Não é só isso. Há uma ação espiritual por trás. É Satanás fazendo de tudo para que nós, como família, não tenhamos paz, não tenhamos união. Amém? Raiz de amargura é uma expressão bíblica que se refere a um estado emocional negativo e destrutivo que, quando não é tratado, pode contaminar a vida espiritual e afetar os relacionamentos. É uma metáfora para a falta de perdão, rancor, ressentimento e mágoa, que ao serem cultivados no coração, podem se tornar como uma planta venenosa que danifica a saúde espiritual. É tudo isso que a raiz da amargura traz. Ela não nos deixa ter uma saúde espiritual, porque é o top da vida do crente, é a saúde espiritual. Quando nós entendemos a importância de termos uma saúde espiritual, o Espírito Santo ele nos conduz no caminho tranquilo. O Senhor, o Espírito Santo nos conduz às boas novas que o Senhor ele tem para nós. Mas se ainda não temos essa saúde espiritual, o período de oração, o período de ler a Bíblia, o período de ser humilde, de reconhecer nossas falhas, o período de buscar ao Senhor, o período de estarmos juntos, o período de sermos sensíveis ao nosso irmão, delicado aos nossos irmãos. Eu sempre falo que eu tenho uma frase que a irmã Marta falou, que quando eu voltei de Manaus, que ela falou assim, se referindo à mulher, né? A mulher, ela precisa ser sensível. Não é sensível se vitimizar, não. Ai, que ninguém me ama, não. É ser sensível ao próximo. E às vezes nós não somos. Nós não somos, por quê? Porque, por causa da raiz de amargura que ainda está dentro de nós. Nós não somos sensíveis, a gente não está nem aí com ninguém. Fulano, que fulano vai buscar o Senhor, fulano já conhece a Deus, que se vira. Fulano está precisando de ajuda, aí a gente fica insensível. Não, e essa frase me marcou, você precisa ser sensível ao seu irmão. Ser sensível ao seu próximo, ao que ele está passando. Amém? Queridos, e para nós terminarmos, eu quero ler também um trecho aqui de Mateus. Mateus capítulo 18. E alguns versículos. E depois nós vamos orar. Mateus 18 e 23. Amém? Diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apressado um que lhe devia 10.000 talentos. O 25 diz assim: e, não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No 28 diz assim: saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. No 32 diz assim: então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Senhor malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia.
assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A questão do perdão é muito importante. É muito importante. Quando não perdoamos, não somos perdoados por Deus. É bíblico isso. Não adianta nós queremos ir por outro caminho. Se não perdoamos, nós não somos perdoados por Deus. Se não liberamos aquela situação, a nossa situação ela não é liberada. Aquela primeira situação, aquela pessoa foi perdoada. Quando foi a parte dela, ela endureceu o coração. Não endureça o seu coração. Não deixe Satanás ainda ficar cultivando essa raiz de amargura no seu coração. Não permita isso. Basta uma posição sua. Basta uma posição nossa como igreja do Senhor. Libere perdão. Arrume essa situação. Lembra assim, pense assim, toda vez que eu arrumar essa situação, eu vou dar liberdade para viver em paz. Eu vou ser livre. Eu vou ser feliz. Eu vou viver tranquila. Eu vou viver em paz. Nada me pesa. Hoje eu posso dizer isso. Nada me pesa. Será que não vai ter situações que eu ainda vou abrir brecha para o diabo? Vou, porque eu sou humana, sou falha. Mas eu sei quem eu sou em Cristo. Então todas as brechas eu fecho todos os dias. Mesmo às vezes ouvindo algo. Não, Senhor, não vou me vitimizar. Não vou, porque eu estou em Cristo. Eu venço as minhas batalhas em Cristo. Ele venceu por mim lá na cruz. Então eu posso vencer nele tranquilamente. Qualquer situação que aconteça, eu consigo viver em paz. Foi fácil chegar nessa posição? Não, o pastor sabe muito bem disso. Ele me ajudou muito ali em oração, em choro. Fia, levanta, fala o que está acontecendo, reaja. Ele me ajudou muito. Estar aqui falando com vocês também me ajudou muito. Estar na direção do Ministério de Mulheres, estar aqui ministrando, nossa, como isso me ajudou. Eu nem imaginava o quanto que isso me ia ajudar. Chegar hoje e olhar nos olhos de vocês e falar tranquilamente, eu não conseguia, gente. Uma palavra que às vezes eu ia falar, o pastor sabe disso, eu chorava mais do que... Tinha uma hora que a fonte quase secava de tanto que eu chorava, tremia, né? As palavras não saíam. E ele falava, insista em oração, se rende ao Senhor. E cada dia eu fui me rendendo. E ainda eu vou me rendendo ao Senhor, porque eu sei que nele, em Cristo, eu consigo vencer essas situações. Vamos orar? Você pode ficar de pé em nome de Jesus?